De volta com o regimento interno da Assembleia Legislativa e para falarmos agora do título 3 dos deputados, vamos falar do exercício do mandato. Desde já, marquem o artigo 45. Curto, mas importante, porque, artigo 45, o exercício do mandato se inicia com a posse. Ah, professor, por que isso é importante? Porque nós precisamos lembrar aqui das imunidades parlamentares, tá? Eu tenho imunidade material por palavras, votos e opiniões no exercício do mandato e nós temos a imunidade formal à prisão e a imunidade formal ao processo. A imunidade material, ela se dá com a posse, com o início do exercício do mandato. Já a imunidade formal à prisão e a imunidade formal ao processo, que os deputados estaduais possuem, tá? Ela se dá com a diplomação, ou seja, se dá com a condição de ser deputado e não com o início do exercício do mandato. Por isso que é sempre importante nós termos essa distinção. Aqui nós estamos falando do exercício do mandato e, naturalmente, o exercício do mandato se dá não com a diplomação, mas sim com a posse, tá? Então marquem o artigo 45, o exercício do mandato se inicia com a posse. Artigo 46, são direitos do deputado uma vez empossado. Então são direitos do deputado uma vez empossado. Inciso 1º, integrar o plenário e as comissões, tomar parte nas reuniões e nelas votar e ser votado. Óbvio, ele está lá para isso, né? Inciso 2º, apresentar proposições, discutir e deliberar sobre matéria em tramitação. Óbvio também, enquanto representante do povo mineiro, ele vai apresentar projetos de lei, proposições as mais variadas, tá? Enfim, né? Exercer a sua função parlamentar. Inciso 3º, encaminhar por meio da mesa da Assembleia pedido escrito de informação. A Assembleia Legislativa não pode ouvir um secretário de Estado, não pode encaminhar um pedido escrito de informações para uma autoridade estadual. Nós não vimos isso na Constituição do Estado. Então o deputado ele pode pedir para a mesa da Assembleia. Então ele pode encaminhar por meio da mesa da Assembleia pedido escrito de informação. O importante é perceber que um deputado não pode pedir diretamente, né, para um outro órgão, diretamente para uma autoridade que esteja fora da Assembleia. Aí é uma questão de hierarquia, pede para a mesa da Assembleia, o presidente da Assembleia vai encaminhar esse pedido escrito aí de informações, tá? Inciso 4º, usar da palavra, pedindo-a previamente ao presidente da Assembleia ou ao de comissão, tá? Então tem que pedir a palavra, né? Tem que ter uma ordem ali, uma organização das reuniões e, naturalmente, todo deputado deve observar essa regra aí, usar da palavra, pedindo-a previamente ao presidente da Assembleia ou ao presidente de comissão. Inciso 5º, examinar documentos existentes no arquivo. Óbvio também, se eu tenho lá o arquivo da Assembleia Legislativa, é franqueado aos deputados estaduais o acesso ao respectivo arquivo, né? Inciso 6º, requisitar das autoridades, por intermédio da mesa da Assembleia ou diretamente, providências para a garantia de suas imunidades. Vale a pena marcar o inciso 6º e perceber esse detalhe aqui, requisitar das autoridades o quê? Providências para a garantia de suas imunidades. E aí pode ser tanto por intermédio da mesa como por uma atitude própria, tá? Então não se esqueçam desse detalhezinho aí, requisitar das autoridades, por intermédio da mesa ou diretamente, providências para garantias de suas imunidades. Inciso 7º, utilizar-se dos serviços da Secretaria da Assembleia para fins relacionados com o exercício do mandato. Que fique bem claro, para fins relacionados com o exercício do mandato. Então ele não pode utilizar a estrutura da Secretaria da Assembleia para questões pessoais, tá? Então que fique bem claro aí, vale a pena observar também esse finalzinho do inciso 7º, utilizar-se dos serviços da Secretaria da Assembleia para fins relacionados com o exercício do mandato. Nada de pedir, né? Nada de usar a estrutura da Assembleia para questões
particulares, tá? Inciso 8º, receber diariamente a edição do órgão oficial dos poderes do Estado, o Minas Gerais, o jornal Minas Gerais, que é o jornal oficial do Estado de Minas Gerais. E inciso 9º, retirar mediante recibo documentos do arquivo ou livros da biblioteca. É franqueado a ele acesso ao arquivo e à biblioteca e, naturalmente, ele pode retirar, né, tanto documentos como livros da biblioteca da Assembleia, ok? Parágrafo único. O deputado não poderá presidir os trabalhos da Assembleia Legislativa ou de comissão, nem ser designado relator, quando se estiver discutindo ou votando assunto de seu interesse pessoal ou quando se tratar de proposição de sua autoria. É a parte mais importante do artigo 46. Marquem o parágrafo único. Imagina o seguinte, eu sou o deputado estadual, encaminhei, sou o autor de uma proposição. Peraí, se eu sou o autor dessa proposição, eu caio na condição do parágrafo único aqui, ó. O deputado não poderá presidir os trabalhos da Assembleia Legislativa ou de comissão, nem ser designado relator quando se estiver discutindo ou votando o assunto de seu interesse pessoal ou quando se tratar de proposição de sua autoria, tá? Então ele não pode presidir nem mesmo a Assembleia ou a comissão, não pode ser relator quando for algo do interesse dele, seja ele autor de uma proposição, seja algo de interesse pessoal dele, deputado, tá? Então atenção para a regra do parágrafo único. É o que vale a pena ser observado como sendo a questão mais provável de um concurso no artigo 46, tá? 47. O deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. É a imunidade material que nós já estudamos, tá, na Constituição do Estado. Então eu tenho que sempre lembrar que essa imunidade por palavras, votos e opiniões no exercício do mandato, lembrem-se disso, tá? No exercício do mandato é a chamada imunidade material. Parágrafo 1º. O deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processado criminalmente sem prévia licença da Assembleia Legislativa, tá? Aqui a gente tem que analisar duas situações, ó. Primeira situação, o deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nós estamos falando da imunidade formal à prisão que os deputados estaduais têm, tá? E totalmente constitucional, dentro do previsto na Constituição do Estado e também, né, na própria Constituição da República. Afinal de contas, as regras que existem com relação aos senadores e deputados federais na Constituição da República são aplicadas, são reproduzidas na medida do possível nas constituições estaduais. É o princípio da simetria. Agora, aqui, ó, vem aquela inconstitucionalidade novamente no finalzinho, ó. Nem processado criminalmente sem prévia licença da Assembleia Legislativa, tá? Ó, para efeitos de prova, se colocarem isso aqui na prova, tá certo, tá? Porque a tendência da banca examinadora é cobrar a literalidade do regimento interno. Mas constitucionalmente falando, eu volto a dizer, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ou qualquer outra casa legislativa não tem a capacidade de dizer se um deputado ou qualquer de seus membros pode ser ou não processado. O que a Assembleia pode fazer é, uma vez recebida a denúncia, ou seja, o cara já está sendo processado, tá? Uma vez recebida a denúncia para crimes cometidos após a diplomação, o que ela pode fazer é sustar o andamento do processo, o andamento da ação, ou seja, ele já está sendo processado. Não há que se falar de competência de Assembleia Legislativa alguma neste país, dando autorização ou não para Tribunal de Justiça instaurar processo criminal, receber uma denúncia do Ministério Público, por exemplo, contra um deputado estadual, tá? Se isso acontece na prática, a prática está sendo inconstitucional. Volto a chamar a atenção para esse detalhe. Por isso que eu falo, né? É sempre importante que a população brasileira tenha um conhecimento não só da norma maior, não só da Constituição da República, da Constituição do Estado, tem que percorrer os regimentos das casas legislativas, ver o que está de errado, o que está em desacordo com o texto constitucional e começar a cobrar reformas no regimento interno, tá? Ó, no parágrafo 2º aqui, ó, podia, né, aliás, né, no parágrafo 1º aqui, ó, o que a Assembleia poderia fazer, ó, riscar esse finalzinho aqui, ó, nem processado criminalmente sem prévia licença da Assembleia Legislativa, ok?
Parágrafo 2º. O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Está na Constituição do Estado também, a gente tem que lembrar, né, que ocorre aí a suspensão da prescrição. Mas aí lembrar mais uma vez que eu estou falando daquela hipótese constitucionalmente aceita, que é a sustação do andamento da ação, aquela hipótese, né, que nós estudamos no artigo 56 da Constituição do Estado de Minas Gerais, se eu não me engano, 56, parágrafo 4º, isso mesmo, parágrafo 56, parágrafo 4º da Constituição, tá? Parágrafo 3º. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, decida sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa, né? Já vimos isso na Constituição do Estado, já vimos que nós estamos diante de uma reunião secreta, com voto secreto, tá? Então é mais uma revisão daquilo que nós já estudamos, tá? Parágrafo 4º. O deputado será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça. É o foro por prerrogativa de função. E que eu sempre digo, tá? De privilegiado não tem nada. É bem melhor para qualquer réu ser julgado primeiro na primeira instância e ter a possibilidade de recorrer, por exemplo, para o Tribunal de Justiça, do que ser julgado diretamente pelo Tribunal de Justiça. Então essa história de foro privilegiado é invenção da mídia brasileira, tá? O foro é por prerrogativa de função. Deputado estadual cometeu um crime comum, vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça. E por que é logo de cara pelo Tribunal de Justiça? Em termos teóricos, que fique bem claro, tá? Em termos teóricos, é justamente pela gravidade da situação. É inadmissível que um deputado estadual cometa um crime comum. E se ele, que é uma pessoa que representa o povo mineiro e que deveria dar exemplo para o povo mineiro, comete um crime, ele vai ser julgado logo de cara, desde já, pela instância máxima do judiciário estadual, que é o Tribunal de Justiça, tá? Então, na teoria, está aí a justificativa do foro por prerrogativa de função. É justamente para o processo demorar menos, tá? Porque eu não vou ter ali a primeira instância, né? O juiz de direito, o juiz da respectiva comarca. Eu já vou eliminar uma instância e partir para um processo de competência originária do Tribunal de Justiça. Em tese, a duração do processo, portanto, vai ser mais rápida, mais célere, tá? Afinal de contas, é algo que deve ser punido exemplarmente, caso fique comprovado que realmente aquele deputado estadual é um criminoso, tá? Então é por isso a existência aí do chamado foro de prerrogativa de função, que de privilegiado não tem nada, tá? Parágrafo 5º. O deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe tenham confiado ou dele recebido informação. Questão que nós já vimos também na própria Constituição do Estado, questão óbvia, né? Se eu represento o povo mineiro e tenho dentre as minhas funções a função de participar da atividade legislativa e da atividade fiscalizadora do poder legislativo, naturalmente eu não posso ser obrigado a testemunhar em razão de uma informação que eu recebi, tá? Então tem essa prerrogativa aí enquanto parlamentar, enquanto membro do poder legislativo de uma maneira geral. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos deputados as regras da Constituição da República não escritas na Constituição do Estado sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença e impedimentos e incorporação às Forças Armadas, né? Estou falando das regras do Estatuto da Magistratura presentes na Constituição da República e notadamente aí no artigo 53 da Constituição da República, tá? Nós já vimos isso também lá na Constituição Estadual. 48. O deputado que se desvincular de seu partido perde o direito de ocupar cargo ou exercer função destinada à sua bancada, salvo se membro da mesa da Assembleia. Marquem o 48. Aqui a gente tem uma questão típica de regimento interno e uma novidade trazida pelo regimento interno, tá? E é uma questão lógica. Por quê? Porque o mandato, na verdade, não é do deputado fulano de tal. O mandato é do partido. Quantas vezes a Justiça Eleitoral, o TSE já decidiu isso? Quantas vezes o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu isso? O mandato não é do parlamentar, o mandato é do partido. Então, já que o mandato é do partido, o deputado que se desvincular de seu partido perde o direito de ocupar ou exercer função destinados
a sua bancada, salvo se membro da mesa da Assembleia, tá? Ora, ele está ali em virtude de ser membro de um determinado partido, de ser membro de uma determinada bancada. Se ele resolve sair do partido e ir para outro partido, por exemplo, tá? Enfim, desvincular-se do seu respectivo partido ou da sua respectiva bancada, ele vai perder aí, né, o direito de ocupar ou exercer a função destinada à bancada, tá? A não ser que ele seja membro da mesa da Assembleia, porque se ele é membro da mesa da Assembleia, significa que ele foi votado pelos seus pares, então ele foi eleito para compor a mesa da Assembleia, então por isso a ressalva. 49. O deputado sem filiação partidária não poderá candidatar-se à eleição para os cargos da mesa da Assembleia, nem ser designado membro de comissão. Marquem o 49 também. Típica questão de regimento interno, tá? Importante, ó. O deputado sem filiação partidária não poderá candidatar-se à eleição para os cargos da mesa da Assembleia, nem ser designado membro de comissão, tá? Então é importante nós observarmos a regra do 49, ok? Então perceba o seguinte, ó. Muito do que nós vimos aí do 45 até o 49, que fala a respeito do exercício do mandato, nós já vimos na Constituição da República, tá? O importante mesmo aqui, ó, o 45, o parágrafo único, né, do artigo 45, tá? E os artigos 48 e 49, tá? As demais questões estão presentes na Constituição do Estado de Minas Gerais e, mais uma vez, eu faço a ressalva, tá? A Assembleia Legislativa não tem legitimidade constitucional para dizer se um deputado estadual, se ele vai ter, né, a instauração ou não de um processo criminal contra ele. O máximo que a Assembleia Legislativa pode fazer, o que já é muita coisa, tá? É uma vez recebida a denúncia contra crime ali praticado por deputado após a diplomação, uma vez que o TJ recebeu a denúncia do Ministério Público, ou seja, já foi instaurado o processo criminal, o que a Assembleia pode fazer pela maioria absoluta de seus membros, inclusive? Sustar o andamento da ação. Este é o posicionamento constitucional correto. O que está no regimento extrapola essa interpretação correta, extrapola, portanto, a própria Constituição da República e a Constituição do Estado de Minas Gerais. Tomara que no futuro a Assembleia corrija o seu regimento interno, tá? Bem, no nosso próximo vídeo vamos falar a respeito aí da vaga, da licença ou do afastamento e da suspensão do exercício do mandato de um deputado estadual na Assembleia Legislativa. Obrigado e até lá.